Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habite em cada coração de forma abundante e crescente, para que o Senhor opere devido à sua graça em nós, tanto querer como realizar, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses. Meus amados, vamos aqui ao estudo da nossa lição bíblica diária. Lembrando que ontem, na terça-feira, nós começamos o capítulo 6 de Isaías, vendo os versículos 1 e 2, e o versículo 3, dividido em duas perguntas 5 e 6. Quando nós lemos que, no início, versículo 1 e 2, que Isaías tem uma visão. No mesmo ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado, Yahvé, aqui Senhor, que é o Pai, viu Yahvé, Deus o Pai, assentado sobre um alto e sublime trono, assim como Ezequiel também vê, tem a mesma visão, e João no Apocalipse também tem a mesma visão no capítulo 4, um alto e sublime trono. E ele disse que a glória de Deus encheu aquele templo e apareceram serafins, Serafins é uma qualificação de anjos aqui, aqueles que estão próximos a Deus para servir a Deus em tudo que ele mandar. Ele tem a visão que os anjos tinham 6 asas, Com 2 asas cobriam os rostos, com 2 asas cobriam os pés e com 2 asas voavam, Uma cena completamente tipológica, simbólica. A mensagem aí, nós já vimos no comentário de ontem, que trata-se de serviço, de disponibilidade, de reverência, de reconhecimento de santidade da glória de Deus, São símbolos aí bem interessantes. Tudo isso a serviço do ser humano. E aí, nós vimos também no versículo 3, quando Isaías viu, e ouviu, obviamente, na visão, que esses serafins clamavam uns para os outros, um testemunhando para o outro, pedindo que o outro falasse a mesma coisa, um convocando o outro, Eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isso era a afirmação dos serafins, que diziam que por toda a terra está cheia da glória de Deus. Aí muita gente pode pensar: e como é que eu não vejo isso, Realmente, o homem espiritual, ele vê a glória de Deus, como diz lá em Romanos 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que por meio das coisas criadas, Deus se revela. E ali, nas coisas criadas, nós entendemos até os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder se vê claramente. Como é que se vê claramente? O homem espiritual enxerga. O homem espiritual consegue enxergar, inclusive na vida do homem humilde e sábio na palavra de Deus, essa glória de Deus. A glória de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, nas coisas pequenas e não nas coisas grandes, porque o próprio Cristo disse: escondeste isto aos que se acham sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. É desta glória maravilhosa que os querubins aqui estão se referindo, E hoje, na quarta-feira, vamos para a 7ª pergunta, que nos traz aqui uma importante questão. Diante de tal visão, qual a constatação que chegou na mente do profeta Isaías sobre a sua própria condição? Como se ele fosse fazer uma comparação dele ali com aqueles serafins, pelo menos uma condição espiritual, E o texto diz assim, Isaías 6, 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Olha o que ele está dizendo aqui. E agora? Isso na visão, Isaías jamais viu, e na visão ele vê a glória de Deus, o trono de Deus em glória, Então ele está dizendo assim: o que será de mim agora? Eu vou morrer. Porque
Ninguém pode ver assim o trono de Deus, a glória de Deus tão de perto, né? Isso na visão. Isaías não viu literalmente. Então veja que é na visão. E dentro da visão, ele teve arrebatado em espírito, em visão. Então, Isaías, ele vai chegar a essa conclusão. E agora? Pronto. Estou morto. Chegou o meu fim. Coitado de mim. Qual é o homem impuro, de lábios impuros, como ele diz aqui, consegue estar diante da presença de Deus e estar vivo? E continuar vivo? Né? Se o texto bíblico, o próprio Isaías vai dizer aí no capítulo 59, versículo 2, que o pecado fez separação entre Deus e o homem. A partir daí, o homem pecador não pode ver mais a Deus, até que ele passe pelo processo de que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, que o homem será transformado num corpo incorruptível, ou seja, que não pode morrer. Aí ele pode ver a Deus. Pode ver e não morrer, né? Porque está num corpo incorruptível, num corpo glorificado por Deus. Pois bem, essa é a conclusão que Isaías chega. Coitado de mim, agora eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Lábios impuros? Ora, mas Deus não quer o coração? O que Isaías está querendo dizer com isso? Lábios impuros, cheio do Espírito em visão. E agora? Lábios impuros? Claro que a impureza não está nos lábios, mas no coração. Lembre-se que tanto o profeta quanto o próprio Senhor Jesus disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se os lábios estão impuros, o lábios apenas é comandado pelo coração. Se o lábio é impuro, o coração também está impuro. Então ele está dizendo homem, e pior, eu não só sou impuro, mas o meio ambiente em que eu vivo. O meio em que eu vivo está todo cheio de impurezas, porque eu habito também no meio de pessoas que também têm lábios impuros. Veja que Isaías não faz exceção. Ele está dizendo que ele habitava também no meio de um povo de impuros lábios, né? Então, ele conclui isso. Isso aqui pode ser objeto de uma boa e importante reflexão espiritual para as pessoas que tentam exaltar a cultura religiosa. A cultura religiosa dos judeus, a cultura religiosa dos católicos, a cultura religiosa dos protestantes, a forma como eles falam, a linguagem. Aqui todo mundo tem lábios impuros. Não é uma língua que se torna impura, não. É a presença de Deus no homem que o purifica, né? E ele diz aqui, olha, os meus olhos viram o Rei. O Rei, Deus o Pai, o Senhor dos Exércitos. Que coisa maravilhosa, né? Então veja que testemunho aqui Isaías está dando em visão. Por que ele está falando isso? Porque ele acabou de ser impactado vendo serafins, seres magníficos e portentosos, diante de Deus. E ele olhou para ele mesmo e falou assim, mas quem sou eu para estar aqui? Então ele está, obviamente, diante da glória de Deus, se sentindo um nada, se sentindo um Zé Ninguém, se sentindo um coisa nenhuma. Olha que coisa. Então, é assim que todo homem, na condição em que nós estamos, como seres humanos, pecadores, devemos nos sentir diante da glória de Deus. Porque é algo muito alto, muito sublime, para, ao ser comparado com a nossa pobre e carente condição. Nós carecemos e sobrevivemos por causa da graça de Deus. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 8ª pergunta da nossa lição. Vamos agora para os versos 6 e 7 de Isaías 6. E antes de ler esse verso, vamos fazer aqui a pergunta, né? A pergunta que vai nos conduzir à reflexão desse texto. Qual o significado da brasa viva e de seu toque na boca ou nos lábios de Isaías, feito por um dos serafins que voavam ali com 6 asas e tal? Alguma tipologia nisso? 2 perguntas aqui. Então, vamos ler. O verso 6 diz, porém, um dos seus serafins voou para mim, ou em minha direção, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar,
com uma tenaz, um garfo, algo, né? Algo que pudesse pegar aquela brasa viva, uma brasa vermelha de acesa, né? E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Meus amados, veja bem o que nós encontramos aqui nessa descrição é que Isaías, em visão, ao reconhecer a sua própria condição de insuficiência, de inferioridade, de carência, de pureza, carência de purificação, né? Estava impuro. E aí, como é na vida cristã, o primeiro passo para que o homem se aproxime de Deus é reconhecer a sua pequenez e a sua necessidade de perdão, necessidade de arrependimento, necessidade de justificação, né? Primeiro, o apelo é gigante na Bíblia. Arrependei-vos. Arrependimento vem, obviamente, antecipado de um sentimento de insuficiência, de incapacidade, né? De reconhecer a sua incapacidade de, por si só, de se justificar, né? É o que ele está sentindo. Então, ao sentir isso, da parte de Deus, claro, né? Da parte de Deus, porque nenhum serafim toma uma atitude por si próprio. Aquele serafim está fazendo o que Deus está mandando ele fazer, porque esses serafins estão a serviço de Deus. É Deus que manda, não está escrito aqui, óbvio, mas isso deve ser subentendido. O Deus é quem manda. Pega essa brasa aí e toca lá na boca dele, porque ele está se sentindo impuro, ele vai ficar na nossa presença, ele precisa ser purificado para continuar vivo em nossa presença. É mais ou menos essa mensagem implícita que o Senhor está passando, a mensagem implícita sobre o plano da redenção, o plano da salvação. Ninguém vai ser salvo se não aceitar de Deus a sua purificação que ele está oferecendo. Ninguém vai ser salvo e entrar no reino de Deus com as impurezas da terra, continuando pecador na prática do pecado, tem que ser purificado. Foi para isso que Cristo morreu, para que o seu sangue dele nos purifique de todo pecado. Se o sangue de Cristo não me purificar de todo pecado, eu não tenho salvação. Isso é muito claro. Então, isso é um princípio básico do Evangelho. Então, esse anjo, esse serafim, né, esse anjo portentoso, como se fosse de uma hierarquia, né, mais elevada, porque está perto de Deus, o mais próximo da glória de Deus. E aí ele chega com essa brasa, diz que é a brasa do altar. Que altar? Aqui temos uma tipologia, porque o altar, lá no antigo santuário, haviam 2 altares. Um altar que ficava lá no átrio, né, ali próximo ao pátio, a parte externa do santuário. Existia o átrio, onde estava lá a pia de bronze, havia um altar de sacrifício. Esse é o altar, tinha sempre brasas ali, né? As brasas vinham dali e tal. Tinham 2 fogueiras, inclusive, no templo de Herodes e Salomão, haviam 2 fogueiras ali, um fogo com lenha separadas em 2 fogos ali, eram em cima do altar de sacrifício. Tinha um fogo específico que dali ele tirava umas brasas, para que dessas brasas vivas ele levasse lá para dentro do santuário, no lugar santo, e colocava no altar de incenso, que ficava diante do véu, né? Só o véu separava esse altar da Arca da Aliança, onde era o trono de Deus, que está tipificado aqui, onde esses querubins estão voando, né? Então, esse altar aqui, nós entendemos que é o altar de incenso, porque não era levado lenha para ele, era levado apenas brasas vivas para diante do altar de incenso. E o altar de incenso, ali, lá no Apocalipse, vai dizer que a fumaça lá era a oração dos santos. Então, aqui é como se na visão de Isaías a mensagem fosse assim: Isaías, eu ouvi a tua oração, eu leio os teus pensamentos, e aí, porque o teu perdão, eu estou dando perdão, a tua oração do altar de incenso abrasa o fogo do altar de incenso, a tua oração é como cheiro de incenso suave para mim. O que tu está dizendo aí é um pedido de oração, é um pedido, né, através de oração, para purificação,
e eu vou te purificar. Purificar com fogo. Brasa viva é aquela brasa vermelha, o próprio fogo, o fogo vermelho, mais intenso, né? O calor mais forte, vem daquela brasa vermelha viva. Pois bem, e na palavra de Deus, obviamente, existem dois tipos de purificação. A purificação externa da pele, do corpo, que é feito pelo sabão do lavandeiro e pela água, por isso que João Batista fala, eu batizo vocês com água, eu batizo por fora, para o testemunho público, por fora, aquilo que o povo vê. Mas aquele que vem após mim, Jesus Cristo, vai batizar vocês com fogo, com o Espírito Santo, com fogo, que é uma tipologia do Espírito Santo. Batizar vocês com o Espírito Santo, ou seja, com fogo. Então, essa é a verdadeira purificação, que é a purificação por dentro. O Espírito vai batizar a mente de vocês, não é o corpo, como a água. Não. Olha que coisa linda. Então, o toque dessa brasa viva nos lábios de Isaías é como se Deus dissesse para ele e para nós hoje: eu estou lhe purificando e lhe capacitando com o Espírito Santo para que o que vai sair da sua boca para toda a nação de Israel seja palavras de sabedoria, palavras inspiradas, palavra da verdade, não suas próprias palavras impuras. Os seus lábios impuros não vai mais emitir palavras de homem. A partir de agora você vai falar as minhas palavras puras e verdadeiras. É isso que está acontecendo, né? Assim como o ouro é purificado no fogo, o fogo da brasa do Espírito está purificando a mente de Isaías, o coração de Isaías, para que agora as palavras que saiam do seu coração sejam palavras inspiradas por Deus. Cada um de nós deve proceder desta maneira. Primeiro, reconhecer que nós somos impuros e carecemos da pureza que somente Cristo pode operar em nós por seu Santo Espírito. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos batize com esse Espírito, nos purifique com esse Espírito para a honra e glória de Deus.